um pouco para difícil demais trabalhar com um celular só, para isso. Complicado isso. Ela mandou o link para você. Já está ao vivo, viu? Tudo ligado, já está ao vivo. Ela colocou. São 19 horas. Aguardar um pouquinho para que os nossos irmãos possam adentrar o nosso ambiente virtual e assim culto do louvor a Deus. Todos são bem-vindos. Eu não vou poder fazer esse feedback com vocês, mas a Ana Cláudia está atenta a isso e os irmãos que puderem dar as boas-vindas aí online, enquanto para que eu possa ficar preocupado apenas com a questão da transmissão da palavra de Deus e dos cânticos. Hoje a gente está dando uma folga aí para o Genaildo e para a família e para o grupo de louvor e estamos aqui então para essa ministração. Estejamos já entrando em espírito de adoração e de oração. Assim como a gente entra no templo, entra, se ajoelha, ora, busca a Deus. Vamos estar nos preparando, ok?
Vamos acessar aqui então para ver como está. Mas eu quero ver também. Estamos entrando no ambiente sagrado da adoração a Deus e nos preparando para louvar ao Senhor. Reúna sua família em torno da sua casa, na sua mesa, no sofá. Vamos estar todos nos preparando para adorar a Deus. Eu creio que será um momento muito especial e nós estamos tentando entender que, mesmo virtual, esse momento deve ser um momento de adoração e termos a sensação de que estamos reunidos realmente na comunhão dos santos, na comunhão dos irmãos, aquela coisa gostosa, sempre dominical, sempre às terças-feiras, quartas, quintas, aos sábados, com a mocidade, com os jovens, esse ambiente que nos é muito familiar. Vamos estar criando isso. Deus abençoe a todos. Queremos saudar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desejar a todos um momento feliz e abençoado na presença de Deus. E vamos nesse instante receber com alegria, com toda a singeleza de coração. A nossa reunião aqui deve ser uma reunião voltada unicamente para adorar a Deus. Então tudo que você puder se colocar na sua casa, como se estivesse realmente no templo de adoração a Deus, faça isso. Damos as boas-vindas a todos, em nome da Congregação Presbiterial de Santa Cruz, da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz, na cidade de Santa Cruz. Nós queremos receber a todos e dizer que, brevemente, todos nós estaremos nos reunindo ali no templo para a nossa comunhão, como sempre foi, alegre, feliz, abençoada e restauradora. Vamos primeiramente então cantar um louvor. Eu não tenho as músicas que os irmãos têm acostumado a cantar com o grupo de louvor, mas eu tenho as minhas preferências sempre, eu gosto de cantar. Então eu gostaria de iniciar hoje cantando a música Pai, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. E se você souber, cante conosco. Tá? Se você souber, se não souber, escute. Mas enfim, coloque-se com o espírito de adoração. Essa música diz assim: glória ao teu nome em toda a terra. Pai, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Louvo, eu te adoro, glória ao teu
essa nossa declaração inicial de louvor a Deus, pelo fato de considerarmos que somente Deus merece toda honra, toda adoração. A Ele pertence a salvação, o domínio pelos séculos dos séculos. A primeira meditação desta noite encontra-se no Salmo 119. Certamente você está aí em ambiente de culto e você deve estar com a sua Bíblia aberta, porque afinal de contas, isso aqui não é um show, não é uma apresentação virtual. Eu vejo que muitas pessoas às vezes não assistem o culto porque não podem e vão assistir depois, mas essa é uma sensação que deve ser muito estranha, porque na verdade esse momento deve ser um momento de culto, em que nós estamos juntos. Eu estou vendo aqui na minha tela que 10 pessoas ali que eu estou vendo presentes, talvez umas 15, 20. Depois a Ana Cláudia e os irmãos vão dar um feedback para a gente. Mas, enfim, essa não é a questão e não nos importa tanto, desde que os que estejam em adoração. Então esse ambiente deve ser um ambiente de culto, não é um ambiente de show. Portanto, vamos ler Salmo 119, versículos de 1 a 8. Essa é a nossa primeira meditação, colocando-nos assim na suprema segurança de dependermos da palavra de Deus. O salmista diz assim: a excelência divina, bem-aventurados os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor, os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste, Senhor, os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Então, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. E não terei que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Porque nós dependemos dele e nós confiamos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando eu tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os decretos, não me desampares jamais. Essa é a colocar diante da palavra de Deus, como nós fazemos agora. Faça você também, façamos todos nós. A gente se coloca diante da palavra de Deus porque a gente se coloca com confiança de saber que ela se cumpre e sempre se cumprirá. E nós caminhamos nessa lide assim, porque nós sabemos que ela se cumprirá e nós iremos um dia louvar ao Senhor lá na glória celestial de maneira muito mais intensa. Então nós vamos louvar ao Senhor. Eu lembro de um cântico que diz assim: bom estarmos aqui louvando a Deus. Os irmãos lembram dessa música? Ela foi muito cantada aí na década passada, nos últimos 20 anos, foi muito cantada. E eu aprendi a amar essa canção e a cantar junto com a igreja. Essa música diz assim: bom é estarmos aqui louvando a Deus. E nós estamos, não é no templo, mas nesse momento nós transformamos a nossa casa num templo. Onde você está é um templo. Aliás, nós cantamos, né? Não sabeis, sois um templo? Um templo onde habita Deus. Então, onde está cada crente? Aí está um templo de adoração a Deus. Então, vamos louvar. É bom estarmos aqui louvando a Deus. Sentimos falta, portanto, dos nossos músicos, né? Eu estou tentando aqui fazer uma imitação, mas eu tenho certeza que os irmãos entendem. Lá no céu vai ser tudo perfeito. Bom estarmos aqui, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Cante conosco. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Agora para matar a saudade do templo. Deus venha nos abençoar.
esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Estamos então juntos, de mãos dadas. Não podemos ver, mas estamos. Vamos continuar adorando a Deus. Aqueles que nos ouvem já nos dão um pouquinho do seu tempo, mas aqueles que ainda não fizeram, ouçam essa canção. Nessa roda de adoração, entendeu? É muito bacana a gente poder ficar juntos adorando a Deus. E essa música é uma música que talvez os irmãos não conheçam, mas eu carrego comigo desde a minha mocidade, desde o seminário, e cantei muito nas praças públicas, no Recife, nos grupos de evangelismo no sul do país, evangelizando. E essa música diz assim: dê-me um pouquinho do seu tempo. Dê-me um pouquinho do seu tempo e veja que a vida não é tão ruim. Seja como for, você pode até mudar. Não ria se eu falar de amor, não chore se eu falar de dor. Emoção não é preciso, você tem que mudar pra chorar. A salvação morta, a vida vaca vai tão morta. Cuidado, amigo, mudar é preciso. Jesus é preciso. Dê-me um pouquinho do seu tempo e veja que a vida não é tão ruim. Seja como for, você pode até mudar. Você não ria se eu falar de amor, não chore se eu falar de dor. Emoção não é preciso, você tem que mudar pra chorar ou rir. A salvação te bate a porta, a vida vaga vai tão morta. Cuidado, amigo, mudar é preciso. Jesus é preciso.
esse tempo para Deus, como diz Salomão, né? Lembra-te, jovem, nos dias da tua mocidade e no teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dias como esses difíceis, né? E não chegue um momento que eu não tenho nem prazer de viver. Estou vivendo uma situação na família desse tipo. Ainda hoje, às 3 horas da madrugada, o meu irmão, mais novo do que eu, recebemos a notícia que ele foi em uma UTI lá em São Paulo, uma cardiopatia grave, e só Deus tem misericórdia. Viveu o tempo todo. E se ele fosse falar hoje, ele diria: eu não tenho prazer de tanto sofrimento. Todos devemos estar preparados para esta hora. Todos. Jovens, adultos, adolescentes, crianças, todos. Vamos aproveitar este momento. A última canção deste momento de louvor que eu gostaria de cantar é um hino que também foi muito cantado nos anos anteriores aí, que diz assim: adorai, adorai ao Deus Criador. Eu acho que os irmãos conhecem muito essa música e quem sabe podem, embora eu não esteja ouvindo vocês, essa tecnologia que estamos usando da plataforma não nos ajuda, mas quem sabe logo, brevemente a gente vai poder estar juntos aí numa outra tecnologia ou usando outra plataforma em que nós possamos nos ouvir melhor e matarmos um pouco a saudade. Já conversei sobre isso com o irmão Janaildo e ele já está providenciando. Mas eu gostaria de cantar essa última canção, pelo menos para este momento, que diz assim: ao Deus Supremo Criador, adorai. Foi Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. É o hino Adorai, Adorai. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Foi Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. Foi Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus do amor. Vamos juntos dar as mãos, juntos sim louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Vamos juntos dar as mãos, juntos sim louvar a Deus. Ele merece a nossa adoração. Você sabe, canta. Os vizinhos vão te ouvir, vão querer também viver essa experiência maravilhosa de estar na presença de Deus. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Adorai, adorai, adorai ao Deus Supremo Criador. Fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorar Deus do amor. Foi Deus que fez os céus, a terra, o mar, você e eu. Adorai ao Deus do amor. Vamos dar as mãos agora? Vamos juntos dar as mãos. Louvar a Deus, Ele merece a nossa adoração. Vamos juntos dar as mãos, juntos sim louvar a Deus, Ele merece a nossa adoração. Ele merece a nossa adoração.
fique imaginando aqui você sentado na sua casa, no seu sofá, ao redor da mesa, em família e de mãos dadas uns com os outros, nesse espírito, nesse clima de adoração a Deus, porque Deus está presente. Onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, diz a sua palavra. A sua palavra se cumpre. Se tem uma coisa que se cumpre, é a palavra de Deus. Ele diz, ali Deus está presente. Então Deus está contigo, meu irmão, está conosco aqui. Vamos fazer uma oração nesse instante, uma oração de confissão. Como segue a nossa liturgia presbiteriana, um momento de confissão de pecados. Senhor, nós reconhecemos a nossa pequeníssima condição de homens e mulheres, e seres humanos pecadores, Pai. Temos pecado por pensamentos, palavras e obras. E o teu povo se ajoelha, se prostra em suas casas, Senhor, diante dos seus aparelhos, de maneira virtual, nos vemos, nos contemplamos, mas o fato é que estamos presencialmente na tua presença e nós estamos querendo te confessar. Somos pecadores, ó Deus. Pecamos por pensamentos, palavras e ações. Pedimos-te perdão para que a tua palavra, Senhor, possa fluir em nosso coração neste momento. Fluir livremente em nossa mente, nos pensamentos, para que ela encontre guarida nesta hora de meditação. Que esses louvores subam até a tua presença. Junto com a nossa vida, Pai, receba-nos e que seja prazeroso, Deus. Que seja, Deus, como cheiro suave às tuas narinas, o culto que o teu povo, que se irmana em torno dessa tecnologia, está fazendo agora diante de ti. Senhor, abençoa-nos, perdoa-nos e não permita, Senhor, que venhamos a praticar as mesmas maldades que praticamos durante essa semana. Perdoa-nos e ajuda-nos a lembrar da tua palavra sempre que o pecado bater a nossa porta. Ajuda em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos pedir aqui para os irmãos um feedback, se está tudo bem, mandem um recado aí. A minha esposa também está aqui analisando direitinho. Vão dizendo se está tudo bem aí, para que eu possa ter também um retorno aqui. Hoje, meus irmãos, eu gostaria de meditar na palavra de Deus. Quero agradecer a todos mesmo que estão presentes, ouvindo, mas sobretudo ouvindo a palavra de Deus. Se você está presente aqui é porque você está com o coração desejoso de estar diante. Também você está desejoso do templo, está saudoso do templo. Olha, mas que coisa bacana que a gente está vivendo. Se essa pandemia acontecesse há 20 anos atrás, talvez a gente não tivesse condição de fazer o que estamos fazendo. Irmãos, eu fico pensando quando Cristo voltar, que não haverá desculpa para dizer, alguém diz assim, eu não vi nada, porque até virtual poderá ser visto. Vamos meditar na palavra de Deus. Tem uma palavra de Deus para você nesta noite. E o tema desta noite, que já foi anunciado pelas redes sociais, é de servir a Cristo. Que de fato é um desafio. Você acha que servir a Cristo é fácil? Pois não é. Afinal de contas, Ele encerrou o seu ministério e a sua missão morrendo na cruz, morrendo por nós. E nós não queremos isso para nenhum de nós. Nós queremos viver. Nós não queremos o sofrimento. Também não é isso que nós queremos ensinar aqui. Mas, enfim, há uma missão a ser feita. E é de fato um grande desafio. Portanto, vamos estar... Eu quero pedir aos irmãos que leiam na palavra de Deus em João capítulo 12, versículo 26. João capítulo 12, versículos 26. É apenas um versículo, mas que tem uma profundidade de conteúdo tão grande, como são todos os versículos. Aliás, a hermenêutica sagrada é de uma profundidade tão grande. Todos nós gostamos de ler a palavra de Deus por isso, porque ela é muito profunda. Às vezes uma palavra só é suficiente para uma mensagem. Então, Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, capítulo 12, versículo 26, diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai
o honrará. Vamos repetir a leitura por uma questão de ênfase e para que os irmãos lembrem melhor. Diz o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Veja que promessa maravilhosa, veja que condicionais tão profundos, né? Se alguém me serve, e se alguém estiver onde eu estiver, e se alguém me servir, e a promessa, o Pai o honrará. Eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos nesta palavra. E antes, porém, eu gostaria de cantar com os irmãos o Inário Novo Cântico. Você deve ter o seu inário aí. Você é um membro da igreja presbiteriana e, como um bom presbiteriano, eu tenho certeza que você tem uma Bíblia, uma boa versão da Palavra de Deus, e tem também, e tantas vezes tem sido assim, esquecidos. Mas eu vou cantar aqui um hino para os irmãos, vamos cantar juntos. É o hino 352. Você talvez ouvir este hino. O hino 352 é o hino que a gente canta antes de ler a palavra de Deus e antes de meditar no conteúdo que ela nos oferece. Então, hoje eu vou ficar apenas com o violão, mas esse hino fica muito bem tocado também ao órgão. Então, vamos cantar. Enquanto a Salvador teu livro lê. Ó Salvador, teu livro lê. De auxílio necessito para ver. Da meia letra além a ti e meditar no teu excelso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, alimentando a imensa multidão. A vida, o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Esta é a nossa oração, neste momento que nos preparamos para ouvirmos a palavra de Deus. Então, meus irmãos, o texto que lemos diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali está também o meu servo. E se alguém me serve, o meu Pai o honrará. Eu inicio esta palavra lembrando de um fato que foi narrado pelos historiadores e que caiu no livro do Natanael de Almeida, em que ele conta a respeito de um missionário chamado David Livingstone. E ele era incansável na luta, incansável como muitos dos nossos obreiros. A gente tem visto o nosso irmão Janaildo aí incansavelmente, um esforço muito grande para que a igreja permaneça unida. Eu tenho louvado a Deus por isso e eu fico muito feliz de saber que cada live que é feita, cada culto que é feito, a gente vê as pessoas participando, porque o conteúdo que está sendo oferecido é um conteúdo que arrebanha, que a gente fique unido, que quando tudo voltar ao normal,
não haverá muita diferença, porque nós fomos abastecidos, fomos alimentados. Assim como aquela multidão que estava à beira-mar e Jesus falou e todos se sentiram satisfeitos. David Livingstone era um homem incansável no seu ministério de evangelização e de missões. E um dia perguntaram para ele se ele não tinha medo, porque as selvas por onde ele andava, os lugares por onde ele passava, eram perigosos. E ele perguntaram, você não tem medo? E ele disse o seguinte, essa foi a sua resposta, eu sou imortal, cumpra o meu trabalho. Eu sou imortal até que eu cumpra o meu trabalho. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Aquele homem servia a Deus. Qual era o lugar a Deus? Se alguém me serve, aquele homem servia. Onde ele estava? No lugar onde Deus queria. Pregando a palavra, servindo em missões. E, sobretudo, morreu contemplando as honras que o Pai lhe dava. Então, meus irmãos, esse é o contexto que essa ilustração pode nos trazer para nós. Quem ama a sua vida, perde-a, diz o Senhor. E quem trabalha para o Senhor e se doa, ganhará a eternidade. Então, meus irmãos, esse texto é um texto assim muito profundo, porque ele nos leva a nos perguntarmos para nós mesmos. O que nós podemos dizer desse desafio de servir a Cristo? Por que é um desafio? Primeiro, porque é difícil. Segundo, porque é uma proposta de Deus. E nós somos humanos e Deus é Deus. Mas podemos dizer como um tema assim maior, mais ampliado, que nós precisamos aceitar a proposta de Jesus. E a proposta de Cristo, aceitar a proposta de Cristo é o que nos identifica. Identifica o crente, identifica o cristão. Há um desafio de servir a Cristo e aceitar a proposta de servi-lo, a proposta dele é o que nos identifica. E nós podemos trabalhar esse texto da seguinte maneira. Vamos ver a primeira lição que a gente aprende dessa identificação com a proposta de servir a Cristo. Primeiro, a identificação com os caminhos e o serviço de Cristo. Ou seja, se você parar para analisar, era o Cristo que estava falando, é o Cristo que sofreu, é o Cristo que cumpriu a sua missão, é o Cristo que foi perseguido. São essas palavras que aparecem, que tem muito a ver com a vida do cristão. Servir, seguir, adorar. Né? As palavras que a gente está acostumado a ouvir na igreja. Seguir, servir, adorar, ser escravo de Cristo, ser servo do Senhor. Como o texto coloca, se alguém me serve, né? E se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, essas palavras estão ali, estão interligadas. Quem serve a Cristo é porque trabalha para Ele. Quem serve a Cristo é porque o adora. Como único e suficiente Salvador e vive uma vida para Ele. Então, vamos lembrar, em Mateus capítulo 8, versículo 18, alguém apareceu para Cristo e disse assim, Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus Cristo disse, olhe, as aves dos céus têm ninhos e as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque essa pessoa estava tentando servir a Cristo e todos os outros que aparecem nessa parábola que Cristo coloca ali, estavam mais interessados nas coisas materiais do que mesmo nas consequências de servir a Cristo. Servir a Cristo não é fácil, é um desafio que traz consequências às vezes doloridas, mas também muito alegres. E as pessoas às vezes não estavam preparadas. E por isso que Cristo disse isso, olha, será que você está preparado? Né? Eu não tenho nem onde dormir. Você quer realmente me seguir? Você entende o que está dizendo? Então, eu me lembro de um fato que foi narrado por um escritor. Ele historiografou essa palavra e ele disse o seguinte, contou a história de um médico que, quando aconteceu aquela célebre e famosa peste em Marsella, assim como aconteceu gripe espanhola, assim como está acontecendo também entre nós, só que agora a gente tem muita tecnologia, agora tudo com luva, agora tudo com microscópio,
Mas naquele tempo, lá na França, não havia essas condições. E alguém precisava se doar para fazer uma análise. E um médico se ofereceu, um cirurgião da época aceitou o desafio que ninguém queria. Era dissecar um cadáver para conhecer a... Ele disse: amanhã, pela madrugada, no interesse da comunidade, farei o exame. Retirou-se, se aprontou todo, né? Foi para o seu quarto, fez uma oração, preparou o seu testamento e seguiu. Se distanciou e fez o trabalho. Registrou numa folha todos os experimentos que ele fez, dissecando aquele cadáver, para descobrir a causa daquela peste chamada peste de Marsella. E quando ele descobriu, ele escreveu no papel, embebeu aquela folha no vinagre para purificar e colocou num local separado, se afastou para um lugar bem distante. 24 horas depois, diz a história, que ele morreu. Ele se doou por esta causa, mas o vírus foi identificado, a causa foi identificada. Então, ele ficou identificado pelo seu serviço. E, meus irmãos, parece que é exatamente isso que nós estamos precisando ver, né? É tão bom quando a gente vê as pessoas integradas no trabalho do Senhor. Eu sempre lembro do ditado que Lord Chesterton disse, que era melhor a gente aceitar a Cristo quando é jovem, porque tem todo o tempo da frente para curtir e usufruir esse privilégio, do que aceitar a Cristo quando já é velho, porque já viveu a vida toda e perdeu muitas bênçãos, de fato. Eu que o diga, que servir a Cristo desde a minha infância, fui intenso da minha mocidade, da minha adolescência. Hoje já vivo algumas experiências de restrições, por causa da idade, por causa do tempo de ministério e por causa também da saúde. Mas eu não posso lamentar, né, que enquanto eu pude subir nos caminhões, ir em praça pública, ir nas rádios, falar, evangelizar e viajar a ponto de hoje ter o privilégio de dizer que pude pregar o Evangelho em praticamente todos os estados deste Brasil, excetuando-se apenas em 4 estados que eu não pude ter o privilégio de pregar. Então, para mim, foi um privilégio muito grande. Vez por outra, eu recebo um telefonema de alguém que eu nem ouvi. Eu vi, e eu lembro da palavra. Eu também não lembro, mas eu sei que alguém escutou. É maravilhoso. Esse médico ficou conhecido, entendeu? É a identificação com os caminhos de Cristo. Os caminhos de Cristo são marcados. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai honrará. Porque a vida de Cristo foi marcada por serviço. Ele não parou em nenhum instante. E quando questionaram a respeito do sábado, ele disse: e meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Portanto, Jesus foi marcado por isso. Essa é uma primeira temática que a gente pode dissecar desse tema central. Aceitar a proposta de Cristo identifica o crente, já que o desafio de servir a Cristo é tão difícil, mas identifica com os caminhos e o serviço do próprio Cristo. Identifica com o espaço de Cristo. Qual foi o espaço que marcou a vida de Cristo? Afinal de contas, ele diz lá no texto, verifique, voltando para a gente fundamentar melhor, o texto diz: e onde eu estou, ali estará o meu servo. Afinal de contas, porque onde Cristo estava, ele estava servindo. Assim como o crente deve ter esse vislumbre. Aonde estiver, tem que haver algum serviço para ser feito. Está influindo de alguma maneira, exercitando de alguma maneira a palavra da pregação na prática. É tão gostoso quando alguém chega para a gente e fala assim: porque aqui eu sinto paz. Eu quero ir na sua casa, porque aqui eu sinto paz. Eu quero ficar contigo, né? Uma vez eu cheguei e alguém correu para mim e me deu um abraço forte. Os funcionários ficaram olhando assim, então eu quero dar um abraço, porque eu quero receber as suas energias. Entende assim? Mas enfim, a pessoa tinha em mim na conta de pastor e ela se alguma coisa maravilhosa, a gente poder que as pessoas veem isso, mas isso é por causa da presença de Jesus na nossa vida. Qual é o espaço de Cristo? O espaço de Cristo é o espaço de adoração, o espaço de serviço, né?
ele disse, onde eu estou, ali o meu servo estará. Isso fala de contextos e características do ambiente onde pode se vislumbrar Cristo e os efeitos da sua presença. Há um livro que é muito famoso e foi escrito, se eu não me engano, em 1643. O nome do livro é O Peregrino, de John Bunyan. Ele diz o seguinte, ele conta a história que caminhava para o céu, em meio a muitas lutas, né? Ele conta a maneira como ele venceu as lutas, e quando ele chegou em certo lugar, alguém perguntou para ele assim, qual é o seu nome? Ele disse assim, meu nome agora é cristão, mas antes era falto de graça. O espaço que caracterizava e que identificava aquele homem agora era o espaço da graça. Ele estava onde está a graça de Cristo. Ele está onde Cristo está, e onde Cristo está era identificado pela graça, da misericórdia. Essas coisas identificam a gente e faz com que ele se torne conhecido para os outros. Há um momento de graça, há um vislumbre de graça na nossa vida que faz com que as pessoas nos identifiquem. Essa é a identificação com o espaço de Jesus. Ele mesmo disse, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Jesus tem um espaço, irmãos, específico de Cristo. Quando ele diz, quando eu for, eu vos prepararei lugar e vos levarei para mim mesmo, é porque Jesus tem sim essa preocupação de ter um espaço adequado para nós. Aqui da terra é apenas uma passagem. Pode ser maravilhoso, pode ser um momento gostoso, pode ser um espaço excelente e agradável, mas ainda não é o espaço vivo. Mas é o espaço de Cristo, se Cristo estiver. Por isso, quando Cristo disse, e aonde eu estiver, o meu servo estará. Ou seja, aonde eu estiver, será um espaço identificado com a vida dos que servem a Cristo, identificado com o serviço cristão. Então, Jesus tem seus espaços. E eu diria, e não são todos os espaços que servem para nós que somos crentes em Cristo. Também, ele disse em João capítulo 17, versículo 24, a minha vontade é esta, que estejam também aqueles que o Pai me deu. Sim, meus irmãos, esse é o espaço de Cristo. Quando ele diz, a minha vontade é que aonde eu estiver, então Jesus está preocupado sim para rebanhar o seu povo, para ficar com o seu povo. Essa é a razão por que nós vamos ao templo, queremos estar mais perto de Cristo, embora que simbolicamente, já que mesmo só vamos estar ao nos encontrarmos com Jesus. De maneiras que é importante que a gente entenda isso. Qual é o espaço que te identifica, meu irmão? Você se identifica com o espaço onde Cristo está? Onde Cristo está, você pode estar presente? Você se identifica? Nós nos identificamos com esses espaços onde Cristo está? Quantas vezes estamos em lugares que não nos agradam e a gente fica se perguntando porque a gente não sente a presença de Deus ali? É porque há uma aura de inquietação. Como diz os incrédulos, parece uma energia estranha aqui. É como se a gente pudesse dizer, a gente sente alguma coisa de estranho porque é fácil de identificar que Deus não está presente, que há maldade presente, que há más intenções, que há olhares negativos, que há inveja, que há más intenções. De repente pode ser assim que a gente identifique, mas o fato é que aonde Jesus está, a paz reina, nosso coração se alegra, nós sentimos-nos felizes e temos o cumprimento da palavra de Deus, que é a vontade de adorar a Deus e servir uns aos outros, não necessariamente eliminando-nos, porque não precisa disso totalmente, mas quando servimos uns aos outros, esse espaço onde Cristo está, que nos identifica com Ele mesmo, então prova a presença de Jesus. A teologia, meus irmãos, identifica dois estágios da vida de Jesus. Dois estágios presenciais. Ele está realmente assim presente. O primeiro estágio foi o estágio da humilhação. O segundo estágio é o estágio da exaltação.
Jesus passou por esses dois espaços. Na humilhação, ele esteve em situações, em lugares. Ele desce da sua glória, assume a vida de ser humano, ele morre numa cruz, e ele vai até ser sepultado. Para o Filho de Deus, isso de fato é humilhação, mas Jesus viveu todos esses espaços, e esses têm a ver conosco também, porque quando a gente aceita Cristo, a gente passa por cada um deles para nos prepararmos para a glória celestial. Jesus também passou pelo estágio da exaltação, quando ele ressuscita, quando ele aparece aos discípulos, quando ele ascende aos céus e é glorificado, e assume novamente seu lugar junto ao Pai na glória celestial. Todos esses espaços, quando eu vejo Cristo dizendo aqui em João capítulo 12, 26, e onde eu estiver, ali estará o meu servo. Então esses espaços de exaltação de Cristo também têm a ver com todos aqueles que amam a Deus e obedecem os seus juízos. Essa é a situação que a gente pode levantar para comprovar e fundamentar esse texto, que é maravilhoso. Eu me lembro que quando Jesus foi chamado para ir à casa de Lázaro, Lázaro havia morrido, mas Marta, não lembro agora se foi Marta ou Maria, que disse assim: Senhor, preste bem atenção, se tu estivesses aqui, olha a identificação do espaço, o meu irmão não teria morrido. Ah, meus irmãos, onde Jesus está é um espaço que se identifica com a vida, porque a morte não tem nada a ver com o Pai. A prova é tanto que quando Jesus morreu, Deus se afasta. E a prova de que Deus se afastou é o grito lancinante de Jesus, que diz: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele espaço não se identificava com o Pai, porque aquele espaço era o espaço da morte. E Deus precisou se afastar um instante. Então, naquele momento, essa identificação. Não quer dizer necessariamente que Deus o abandonou por completo. O desígnio de Deus estava se cumprindo. Mas quando Cristo diz: por que me desamparaste? Veja, vamos trazer para nós. Nenhum de nós deve querer passar por uma experiência de entrar num espaço, viver num local em que nos desamparem. É muito ruim. É uma sensação muito estranha. Quando estamos sofrendo, sofrimento de dor, de angústia muito forte, a gente ora a Deus e a gente vem aquela sensação e o sentimento de perguntar para Deus: Senhor, será que tu nos desamparastes? Quantas vezes orou e clamou dizendo: Senhor, não nos desampares. O salmista disse: não me desampares agora que já estou velho. Havia um grito de angústia, porque ele estava dizendo: onde eu estou, eu quero que esse espaço seja identificado com a tua presença. Isso me é suficiente. E na vida secular não é diferente. Os nossos espaços devem ser garantidos por essas características boas. O James Hunter, ele diz assim que onde não existe confiança, não tem condições de funcionar. Porque a confiança, diz ele, é a cola que gruda os relacionamentos. Então, onde não tem confiança, não pode haver relacionamento. E de fato, é por isso que casamentos se acabam, empregos são perdidos ou se desaparecem, né? Amizades deixam de existir, porque a cola que gruda esses relacionamentos deixa de existir. Aquele espaço já não é mais um espaço de confiança. Devemos cuidar, meus irmãos. Se identifique sim com essa palavra de Cristo, quando ele diz: e onde eu estiver, estará também aquele que me serve. E por último, irmãos, vamos pensar nesse desafio de seguir a Cristo, pensando que aceitar a sua proposta é o que nos identifica de fato, né? Não apenas pelo seu serviço, e não apenas pelo espaço onde ele diz e nos garante, mas também pela honra dele mesmo. A identificação com a honra de Cristo, já que ele encerra o texto dizendo, versículo 12, 32, aliás, versículo 26, se alguém me serve, siga-me, repetindo, e onde eu estou, espaço, ali estará também o meu servo. E por último,
E se alguém me servir, o Pai o honrará. Você, eu, meus irmãos, nós crentes em Cristo nos identificamos também com as honras de Cristo. Pois Jesus foi glorificado e foi assunto aos céus. Eis a razão porque o crente vive-se, não uma vida de decadência, mas uma vida de ascensão do ponto de vista material, mas pelo menos do ponto de vista espiritual. Eis porque não se concebe uma vida espiritual calamitosa, deprimente, uma vida espiritual regada à base da tristeza. Porque o que nós mesmos são promessas maravilhosas da presença de Cristo. Esse tempo, mas pelo menos no futuro, isso deve nos garantir um tempo de glória, a identificação com as honras do próprio Cristo. E quer melhor, porque neste mundo, depois que nós aceitamos a Cristo, nós nos identificamos com muitas honras. Ser ouvido por Deus, ter acesso a Deus, ter acesso à sua glória, entrar nas suas recâmaras, ter acesso à sua revelação, usufruir bênçãos no presente e no futuro. Eu não sei se você, meu irmão, meu amigo, tem experimentado esta bênção, mas quem sabe você está ouvindo essa palavra e está em desespero, está em angústia e não sabe o que fazer. Pois eu vou dizer para você, às vezes, por vezes eles esquecem dessa bênção. Mas todas as vezes que a angústia aperta, como os israelitas fizeram no passado, nós também fazemos no presente. Nós nos ajoelhamos em nossa casa, vamos ao nosso quarto, fechamos a nossa porta, fazemos como o Pai, como Cristo nos ensinou. Tu, porém, fecha a tua porta e ora em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nada de amostração, nada de amostramento, nada de ficar se exibindo, porque no aposento da oração, como diz a W. Tozer, ninguém pode se exibir. Escutará. Isso. E no maior dos apertos, não há nenhum crente que tenha feito isso, que não tenha se levantado da presença de Deus de uma maneira diferente, mais gloriosa, mais confiante, mais alegre, mais feliz, simplesmente porque se vislumbrou em sua mente as promessas da glória e as promessas de saber que pode sim ser que a honra venha também no presente. Deus não precisa necessariamente nos honrar no presente, com coisas e tudo mais, ele até faz, e ele pode fazer. Ele sabe exatamente a causa do vírus que está campeando no mundo. Ele tem o poder sobre o vírus, ele pode cercear o seu poder num abrir e fechar de olhos, muito mais rápido do que os irmãos possam imaginar, porque um abrir e fechar de olhos é um tempo contável para a ciência. Mas Deus pode fazer isso com uma rapidez muito maior. Mas ele faz se quiser. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Entretanto, a gente precisa continuar crendo que ele pode sim nos honrar. E é claro que essas bênçãos que nós temos de ser ouvido por Deus, de ter acesso a Deus, de podermos orar, de podermos estar na sua presença, de ter acesso à sua glória. Quando nós oramos, irmãos, nós entramos nas recâmaras de Deus. Nós conversamos com Deus, nós criamos intimidade com Deus, e quanto mais a gente cria intimidade com Deus, mais a gente vislumbra parte da sua glória. Essa é a razão porque os incrédulos não conseguem entender muito a vida de muitos crentes. Quanto mais a gente se coloca a gente entra nas recâmaras sagradas e o nosso jeito, o nosso status quo espiritual muda e a gente passa a se parecer com as coisas que estão identificadas no espaço celeste. Sim, preciso agir, né? Por isso o texto começa falando de serviço. Se alguém me serve, siga-me. Como é difícil ser Cristo, mas é preciso. Eu lembro que há um texto que foi escrito nos idos de 1600, até por um padre chamado Padre Antônio Vieira, que foi um sermão chamado o Sermão da Sexagésima. Nesse sermão ele fala sobre o semeador e a semeadura. E é muito interessante que nesse famoso sermão ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim:
Uma coisa é o semeador, outra coisa é o que semeia. Ou seja, o sujeito e a ação. O pregar que é falar. Talvez a gente esteja assim, nessa situação de, né, viver, a gente fala muito e tal, mas há semeadura. O que está ficando? Nós dizemos o tempo todo, nós cremos, nós cremos, nós cremos, mas como é que nós podemos provar isso? Se às vezes a gente não tem nem tempo de orar direito. E ele diz, uma coisa é o falar, outra coisa é o semear. As palavras ouvem-se, as obras veem-se, a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos do que pelos ouvidos. E então, esse texto final aqui que eu trago como ilustração, seria dizer o seguinte: só um caminho, meus irmãos, para a gente cumprir esse texto em que Cristo diz, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Só um caminho, é o caminho da praxis, é o caminho da prática. Então, vamos fazer isso, para que as pessoas olhem para nós e digam assim, aquele pratica, aquele vive, aquele faz. Eu quero estar onde ele está. Eu quero ser um servo como ele. Eu quero ser identificado com o que ele é identificado. Eu quero usufruir das honras e das que esse tal Cristo que ele ou ela prega faz com que seja de fato a sua identificação. Então, eu espero que esta palavra possa cair no seu coração, fazer efeito, e que Deus te abençoe ricamente, que essa palavra tenha morada e possa levar o irmão à prática da palavra de Deus. Então, que Deus assim possa nos abençoar. Eu gostaria de temos um bom tempo que estamos aqui falando, e eu estou lembrando de um hino que diz assim, aqui geralmente um hino final que a gente canta nos templos, para chamar os pecadores a Cristo e para conscientizar mais ainda aos pecadores a respeito da mensagem que foi ouvida, que conta a história de como foi que Cristo nos encontrou e como nós estamos hoje. Nós somos felizes por sermos servos de Cristo e por nos identificarmos com o espaço onde Ele está e por nos identificarmos com as honras que Ele mesmo recebeu, que nos garantem nessa vida esse tempo, esse momento de privilégio qualquer um pode ter e para o que todos são convidados nesta hora. Então, se você sabe o hino "Perdido foi que ele me encontrou, neste mundo vil", então cante comigo. É um hino antigo, né? Isso tem a ver com a minha idade, mas não se preocupe não, a gente até deveria resgatar um pouco mais, sabe, as músicas mais antigas. A primeira igreja que eu pastoreei foi a igreja de Bonito, Pernambuco. E nós temos lá hoje um pastor chamado pastor, acho que o nome dele é Andrew Felipe. Se você puder procurar o site, seria interessante. É um ministério retrô, chama-se Retro Gospel, alguma coisa assim. E ele está resgatando, ele é um músico por excelência, ele conhece muito bem a área musical, e ele tem um domínio muito bom de instrumentos, e ele está resgatando assim, algumas músicas antigas maravilhosas. Eu não posso fazer isso, mas ele tem feito muito bem. Quem sabe você pode também entender isso. A gente deveria voltar um pouco ao inário, voltar aos hinos antigos e meditar nas letras maravilhosas. Claro, e fazer o que eu fiz há algum tempo atrás. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu introduzi os cantos gospels, que eu aprendi também na minha época, e foi maravilhoso, todo mundo certificou. Mas essa música canta assim: hoje eu sou feliz, foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do sol. Hoje eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Cantemos. Perdido foi que Ele me encontrou, neste mundo vi. Tomou-me no seu sangue, me lavou.
Hoje eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se muitas tentações vêm, para Ele vou. Recebo forças que a mim provêm. Meu Salvador, hoje sou feliz, pois o meu temor vou permanecer junto ao Salvador. Se a escuridão raia a luz do sol, hoje eu que sou do meu Senhor e Ele é meu. Se tristes noites assustar-me vem, ouço a sua voz. As trevas tornam-se em luz do sol, com meu Salvador. Hoje sou feliz, pois o meu temor vou permanecer junto ao Salvador. Foi-se a escuridão, raia a luz do céu. Hoje eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Vamos orar nesse instante, colocando a vida dos irmãos e fazendo uma oração de intercessão, porque no momento é o que nós tanto precisamos. Eu gostaria de pedir aos irmãos que continuem orando pelo meu irmão que mora em São Paulo, que está num momento muito delicado da sua vida, há mais de um mês na UTI, talvez vivendo os últimos dias da sua vida. É muito difícil. Perder um pai e uma mãe é difícil. Mas talvez perder um irmão é mais difícil ainda, porque isso não cumpre o curso natural da vida, pelo menos como nós às vezes queremos compreender, embora tudo esteja no tempo de Deus. É um momento delicado que a minha família está vivendo, que eu também, mas nós estamos confiantes no Senhor. Eu disse para minha cunhada o seguinte, que Deus é poderoso para tirar o meu irmão daquela situação e fazer com que ele viva até o ponto de ver eu, ela e todos nós partirmos, porque a vida é um mistério e só Deus sabe o nosso momento. Então continue orando. Eu também tenho orado pelos os pedidos de oração que vocês têm feito e eu quero agradecer à igreja a compreensão, né, da nossa ausência, pela nossa idade, pelas nossas proibições. Agradecer ao presbitério também pela força, pela ajuda, por todas as ajudas que têm chegado até nós. Vamos orar, irmãos. Ó nosso Deus, nosso Pai, estamos encerrando este momento na Tua presença. Os Teus filhos onde estão, de mãos dadas, clamam a Ti. Há gente sofrendo, há gente morrendo, há gente em angústia, há pessoas que estão tendo consequências desastrosas dessa pandemia, do isolamento social e da política, ó Deus, nefasta que impera por trás de tudo isso. Queremos pedir a Tua bênção, pedir a orientação para os governantes, mas pedir a Deus o vislumbre da Tua glória, dando fé, ó Deus, às pessoas, para que as pessoas possam se sentir sustentadas, ó Deus, na Tua presença. Que o espaço do serviço de Cristo, que a identificação do serviço de Jesus, que a identificação de servir a Cristo, do espaço de Cristo, da honra de Cristo,
possa estar presente em nossa vida. Que esta semana a gente possa meditar profundamente sobre isso. E que, ó Deus, a gente possa estar se preparando para também o dia do encontro contigo. Essa pandemia que está assolando o mundo, o nosso país, Senhor, pode ser também um alerta para que a gente se prepare para o dia da tua vinda. Pois, assim como aconteceu com outros, pode acontecer conosco também. O vírus não avisa, os lugares não têm uma placa dizendo aqui tem vírus, simplesmente ele, de maneira enxerida, entra e faz, ó Deus, uma situação nefasta. Pedimos a Deus e clamamos por tua proteção. Que, ó Deus, o teu Espírito Santo, que o anjo do Senhor, que diz a tua palavra, acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, esteja acampando-se sobre nós, nos protegendo, nos livrando. Visita os enfermos, visita meu irmão lá em São Paulo, na UTI, visita, ó Deus, os que estão sofrendo nesta hora, visita, ó Deus, os que estão encarcerados, para que possam compreender a tua palavra. Visita, ó Deus, os incrédulos, para que possam, Deus, aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador. Visita os lares, para que as famílias tenham mais compreensão. Visita aquela mãe que está sofrendo porque descobriu que seu filho está envolvido com drogas. Ah, Senhor, visita e opera um milagre nessas vidas. Tenha misericórdia. Visita a tua igreja e dá-nos, ó Deus, a tua bênção e a tua paz. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebei, meus irmãos, a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus que aguarda a bendita e gloriosa vinda do Senhor Jesus. Que isto seja hoje e para todos sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado a todos. Meditem na palavra de Deus e que Deus nos abençoe. Tenham uma boa semana. E acompanhe o grupo da igreja, que ali colocando também. E se Deus quiser, logo estaremos juntos para glorificarmos a Deus de maneira presencial. Muito obrigado mesmo a todos que participaram. Deus abençoe. Mas, diga aí para apertei concluir. Pode ser? Posso fechar? Oi?
Oi? Não, eu não estou no local. Salve, tá? Não sabe como fazer. É porque o meu não está aparecendo no X. Eu vou dar uma verificada aqui, qualquer coisa. Vocês não gravaram então? Sim, mas mesmo se eu desligar totalmente, não tem como acessar depois não mesmo? Posso desligar totalmente então.